posição de movimento. Veja, vamos supor que eu tenho aqui, né, um ponto A, um ponto B e um ponto C, ok? Um ponto A, B e C. Esse ponto A, B e C, cada ponto desse representa qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu vou botar o ponto A como sendo, por exemplo, uma pessoa que está no chão, certo? Uma pessoa que está no chão observando, né? Certo? Enquanto que o ponto B seria alguma coisa que está em movimento em relação ao chão, certo? E o ponto C também seria uma outra coisa que estaria em movimento também em relação a esse referencial que é o solo aqui. Mas poderia ser ao contrário, poderia ser, nesse exemplo que eu estou colocando, eu botei o A observando, né? Mas poderia ser o B observando, ou o C observando, e vice-versa, né? Então, eu estou tomando o A como sendo o observador, e esse A observa duas coisas. Observa a coisa B e a coisa C, certo? Por exemplo, né, você tem aqui o A no chão, e aí esse B pode ser um passarinho voando, né? E esse C pode ser um carro em movimento, ou outra coisa qualquer. Isso não vai importar, certo? Bom, então vamos definir, né, para relembrar aqui, ó, o vetor posição. Vou chamar de R, né? Vou chamar assim, o R, né, o vetor R, vou botar assim, RAB. Certo? RAB. O que seria o RAB de modo geral? Vou chamar até assim de modo geral para a gente entender. Vou botar XY, pronto. O que é o RXY? O R vai ser o vetor posição. Vamos definir esse vetor como sendo o vetor posição. E o que é o XY? É a posição de X para o observador Y. Então isso aqui, essa notação que eu estou definindo com vocês agora, vai ajudar a gente a resolver futuramente as coisas, né? E eu estou, na verdade, eu estou relembrando isso, né? Eu estou fazendo, eu quero que você, quando eu volte para o tema nosso aqui, que eu vou partir do eu terminar a última aula, você consiga compreender melhor para quem faltou principalmente. Então, voltando. O que é a posição de XY? É a posição do cara X para os olhos de Y. Então, a posição, por exemplo, de A em relação a B, X em relação a Y, B em relação a C. O primeiro que aparece aqui na minha anotação é aquele que está em movimento, é aquele que está andando, é aquele que está sendo observado. E o Y é o observador, certo? O Y é o observador. Então, aqui, por exemplo, se eu fizer assim, ó, o R de B, A, né? O R de BA seria o B andando para os olhos de A, não é? É o B que está em movimento para os olhos de A. Se eu fizer assim, o CA vai ser o C andando para os olhos de A, não é? Então, essa vai ser a notação nossa. Então, por exemplo, o A seria o meu referencial, vai ser a minha origem, vamos dizer assim, O, né? O A vai ser o nosso zero. Então, como o A vai ser o nosso observador nesse exemplo, e o B está andando, então se eu fizer isso, ó, um vetor aqui assim, ó, esse vetor é um vetor R, não é? Esse R é o que esse R? É AB ou BA? Vai ser a posição de B, que é o B que está andando, para os olhos de A. Então é o A observando o B. Da mesma forma, se eu fizer isso aqui, o que seria isso, né? Aqui, ó, vetor posição R. Esse vetor posição vai ser a posição de C, né? O C que está em movimento, para os olhos de A, em relação a A, em relação ao observador A,
em relação ao zero, que é o A, certo? Então é o C para os olhos de A. Então essa é a notação. Muitas vezes esse A ele fica oculto, né? Nos problemas ou nos livros, né? Por exemplo, tem gente que bota só assim, ó, RC. E aqui é só o RB. RB, não é? Porque esse A fica oculto. Esse A é o referencial, que é o observador. Aí geralmente o observador, em muitos problemas, né, o observador ele é o chão. Ele está no chão. O chão seria o observador. Então, sendo assim, aí você deixa, alguns livros, né, deixam o A oculto, né? Então fica só o RB. O que é o RB? É a posição de B. E o RC é a posição de C. Mas em relação a quem isso? Ao solo. No caso, em relação a A. Certo? Aí a necessidade vai surgir, né, de você botar as duas letrinhas quando você começar a brincar de trocar de referencial, né? Por exemplo, o que seria isso aqui, ó? É a posição de quem? É a posição de quem? Observe que pela notação nossa, aquele que está na origem do vetor, sempre que quem fica na origem do vetor é o observador. E sempre que fica na ponta do vetor é aquele que está em movimento, né? Então o que seria esse vetor preto aqui? É um vetor posição, né? É um vetor posição, mas é a posição de quem? É a posição de C em relação a quem? A B. Nesse exemplo que eu dei aqui, o B seria o observador, o B estaria na origem do vetor, né? O B estaria na origem do vetor, certo? É o observador, na minha notação seria o observador, e o C, na ponta do vetor, na extremidade do vetor, é aquele que está em movimento, sendo observado. Então aqui seria o C em relação a B, né? O C andando, né? É a posição de C, o vetor posição de C, o C é aquele que está andando, em relação ao observador B, né? Então aqui realmente, ó, faz necessário você botar as duas letras, porque você está enfatizando que o observador não é mais o chão, o observador é o B. Então eu boto aqui o B. Mas quando é o solo, né, geralmente o pessoal deixa oculto. Não bota aqui o solo, né? Ele não bota o solo, certo? Ele bota o solo. E aí temos aquele bizu, né? Temos um bizuzinho para ajudar você, que daqui a pouco eu vou dar a você para a gente fazer mais rapidamente esse processo. Então, se você observar essa figura, né? Se você observar essa figura, você pode fazer uma relação vetorial aí, né? Uma relação de soma de vetores com um vetor resultante. Por exemplo, pelo meu desenho aqui, ó, se eu pegar esse vetor aqui, BA, né, que é o B, e somar com esse vetor aqui, CB, vai dar esse aqui, ó, CA, né? Este vetor mais este vetor, regrinha do polígono, né? No final de um você põe o outro. Este vetor mais este vai dar este. Então, RBA mais o RCB. Deixa eu trocar essa. Deixa eu botar essa ordem aqui. RCA, na ordem RCA, vai ser igual a RCB mais o RBA. Na soma, tanto faz eu fazer este aqui na frente ou atrás, né? Na soma, eu posso permutar aqui. Então, eu tenho que esse vetor CA, pelo meu desenho, ele é CB, né? CB mais BA. BA, certo? Bom, isso é uma equação vetorial, né? Equação geral para uma situação de posições. Se você deriva, porque veja, essas posições elas podem mudar com o passar do tempo, né? Por exemplo, o B em relação a A está em movimento, né? O B está andando, e o A e o C também está andando. Então, futuramente, esse vetor aqui vai mudar, esse vetor aqui vai mudar, e esse vetor entre eles também vai mudar, né? De um modo geral, eles podem mudar. Não tem que mudar, né? Mas de um modo geral, tudo pode mudar, né? Se pensar no modo mais geral possível, tudo pode mudar. Então, eles variam no tempo. Então, o que acontece quando eu derivo tudo em relação ao tempo, né?
Se eu derivar uma posição em relação ao tempo, vou achar o quê? Uma velocidade instantânea. Então, derivando tudo em relação ao tempo, derivando o primeiro aqui e aqui, fica a velocidade. Se essa posição é a de C em relação a A, seria CA, o VCA. Aqui vai ser o VCB, mais o VBA. Certo? Então, observe que aqui, o que é esse cara aqui? É a velocidade do objeto C para os olhos de A. Aqui é a velocidade de C em relação a B, para os olhos de B. E aqui é o B em relação a A. B em relação a A para os olhos de A. Equação das velocidades. E se eu derivar novamente, não é? Derivando novamente, eu vou achar de um modo geral a aceleração. Então fica a aceleração de CA é igual à aceleração CB mais a aceleração BA. Então aqui eu tenho as equações, né? Certo? De um modo geral. E aí, veja, eu vou dar uma forma de você resolver mais rápido. Talvez ajude vocês. Para quem não tem muita prática ainda, esse bizu que eu vou fornecer agora aqui, essa dica, vai ajudar, tá bom? Então, a dica é a seguinte, né? Nesse caso aqui eu tenho três coisas que podem estar andando entre si. Que seria o A, o B e o C, né? O A, o B e o C. Então, eu tenho, de um modo geral, eu tenho o A, né? O B e eu tenho o C. Certo? E aí você pode calcular a, vamos dizer assim, a velocidade relativa entre eles, montar uma equação geral da velocidade, montar uma equação geral para a aceleração, certo? Você pode montar equações gerais. E aí como é que seria, por exemplo, montar a equação geral, né, da velocidade, por exemplo, de C em relação a A, sem fazer todo esse processo trabalhoso, né? Se eu perguntar assim, qual é a velocidade do C, esse C no caso seria alguma coisa que está andando para os olhos de A. Igual aqui, ó, CA, tá vendo? CA, 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 né? Então eu quero fazer o que eu fiz aqui, eu quero fazer aqui de uma forma mais rápida, sem perder meu tempo, fazendo tudo isso, não é? Com a prática você vai nem precisar fazer desse jeito também, você vai fazer direto já. Você vai absorver isso com a prática. Mas, para começar, a dica pode ajudar muito. Então, qual é a velocidade de C em relação a A? C em relação a A, aí eu faço isso, ó. A dica é essa, ó. Se eu pergunto CA, eu boto C como sendo o primeiro, o A como sendo o último, né? E aí sobrou quem? O B. Aí eu ponho um B no meio e monto minha equação, né? Monto minha equação nessa ordem. Eu monto minha equação nessa ordem, certo? Aí que ordem seria essa? Ó, aqui, ó. A minha equação vai ser CA é CB mais BA. Tá vendo? CA é CB mais BA. Na ordem. CA é CB mais BA. Certo? Nessa ordem. Observe que se você seguir esse padrão, a equação que você vai conseguir aqui no final, ela é justamente aquela que eu consegui aqui, ó. CA é CB mais BA. CA é CB mais BA. Então, essa aqui é a velocidade relativa entre os referenciais que, vamos dizer assim, pertencem ao problema, né? A, B e C. Certo? Então, essa equação aqui é que a gente vai usar muito. Aí, se eu trocar a pergunta, por exemplo, fizer assim, não, eu quero saber a velocidade de B em relação a A. Não é? B andando para os olhos de A. Qual seria a equação geral para esse caso? Mesma coisa, não é? Aqui, ó, se eu perguntei BA, o B é o primeiro, o A é o último, sobrou quem? C. Então, BA vai ser BC mais CA.
Equação geral para esse caso, né? Equação geral para essa pergunta aqui que eu fiz, certo?